para que nunca ninguém se esqueça. Um dia de cada vez, Auschwitz, ou o livro que Esther Muksnik nos apresenta para contar a história, uma história verdadeira, trágica, mas também a nossa história, a história da humanidade. Boa tarde, Esther Muksnik. Este livro, para si, é, no fundo, recordar aquilo que não pode ser esquecido, como eu dizia. Sim, é recordar, mas não só. Eu acho que muitas vezes, como se ouve muito, às vezes, falar do Holocausto, as pessoas têm a noção que sabem tudo e, na realidade, eu acho que não. E eu tentei dar uma visão um bocado mais aprofundada, de facto, do que se passou em Auschwitz e do dia-a-dia de Auschwitz. Tem aqui, por exemplo, um dos autores mais brilhantes que escreveu sobre Auschwitz e sobre toda esta questão dos campos de concentração, Primo Levi, tem aqui um episódio extraordinário, não é? De como é que a sobrevivência se faz por pequenos gestos diários, não é? Pois, exatamente. A sobrevivência em Auschwitz ou em campos desse tipo, mas não estamos a falar de Auschwitz, de facto faz-se tentando manter, em primeiro lugar, a humanidade que os nazis queriam destruir em cada pessoa, não é? E dessa humanidade faz parte lavar-se, faz parte procurar, digamos, não se deixar completamente ir naquilo que... para manter um certo aprumo. E portanto, o Primo Levi fala que ele já não se lavava, já estava farto, e que um companheiro mais antigo, mais velho, lhe disse: cuidado, é assim que começa a perda, porque na realidade uma pessoa desiste, se deixa de se lavar, se deixa de se arrumar, ter as suas rotinas mínimas, exatamente, não é? De brilho pessoal. Agora, ele responde-lhe: mas para que se daqui a meia hora vou estar no carvão outra vez a sujar-me todo? Mas mesmo esse gesto rotineiro é fundamental. E este livro, 70 anos depois, podemos dizer que eu falava na recordação, mas acima de tudo dizendo isto foi verdade. Porque ainda há quem diga foi mais ou menos. Até porque os alemães, os nazis na altura, tentaram ocultar tudo isto. Pois. Não deixar marcas, não é? Claro, começava pela linguagem. Nunca é pronunciada a palavra extermínio. Não é? Nós hoje sabemos o que é que aconteceu. Mas na altura, portanto, a linguagem era um veículo fundamental de camuflagem da solução final. Falava-se, por exemplo, a própria... aquele letreiro que diz o trabalho liberta, é de facto uma forma de camuflagem do que se passava lá dentro, não é? Ou dizer, por exemplo, ir para leste, não é? Deslocação para leste. Tratava-se das deportações para os campos de extermínio. E muitas outras coisas da linguagem. A linguagem foi um poderoso instrumento dos nazis de camuflagem, mas não só. Por exemplo, nós sabemos que as câmaras de gás eram, ao lado das câmaras de gás, havia jardinzinhos com flores, muito bem tratados e tudo. Para quê? Para que as pessoas, quando se dirigiam para lá, facto não imaginassem o que ia acontecer. Portanto, houve de facto um empreendimento de camuflagem muitíssimo grande, mas que felizmente houve sobreviventes, que era uma coisa que os nazis também não contavam muito. E alguns ainda estão vivos, que é uma coisa interessante. Mas falemos agora dos tempos atuais, dessa linguagem. Há uma palavra que nos salta logo à memória, que é fundamentalismo. Estamos outra vez em épocas de fundamentalismos, Esther? Pois, eu acho que estamos numa época de muitos fundamentalismos. Eu não sei se no nazismo se pode falar de fundamentalismo, porque eu acho que, de facto, sim, era uma ideologia radical, de facto, mas uma ideologia muito clara, não é? E diferente, quer dizer, digamos que aquilo que caracterizava... Então, vamos poder dizer extremismos. Estamos a falar de uma época de extremismos? Sim, estamos obviamente a falar numa época de extremismos também, porque o que se passou recentemente em França é um extremismo, mas eu acho que a palavra em si não diz nada se não a caracterizarmos. Se não a enquadrarmos, não é? Se não a enquadrarmos e se não a caracterizarmos no que é que acontece realmente, não é? Porque o problema do extremismo, em parte, é o facto de um grupo humano se arrogar o direito de decretar que outro não tem esse direito à vida. E hoje, lembrando Auschwitz, podemos
evitar outro tipo de extremismos, fundamentalismo? Acha que é importante continuar a manter esta memória? Eu acho que é importante continuar a relembrar esse passado. Não tenho a certeza, alguém disse que a história ensina, mas não tem alunos, mas a verdade é que não temos alternativa. Temos que continuar Temos a que fazer continuar. esse trabalho. Exatamente. Pela humanidade, lembrando que os extremismos, como o que aconteceu em Auschwitz, não se pode repetir. Um dia de cada vez, o livro de Esther Muksnik, que nos recorda que somos todos seres humanos e que este tipo de acontecimento não pode voltar a acontecer.